Olá! A Universidade Estadual de Maringá conta com um programa multidisciplinar de estudos e pesquisas sobre o trabalho e movimentos sociais. Eu vou conversar com a professora doutora Maria Nizilda Cult, do Departamento de Economia. Ela faz parte desse programa e vai falar sobre a importância dele e como estão as pesquisas. É um grupo com muitos professores, não é? Fala um pouquinho para a gente, professora, como é que começou esse trabalho de vocês? O programa, ele está vinculado a uma rede interuniversitária de pesquisadores e professores que estudam as questões relacionadas a trabalho, mas do ponto de vista do trabalhador. Então, essa rede interuniversitária foi criada com a preocupação de que a universidade pudesse olhar para os trabalhadores, diferentemente do trabalho que ela já faz quando olha para o mundo empresarial, para o mercado. Então, nosso objetivo é trabalhar essas questões, tanto na pesquisa quanto na extensão e no ensino. Em relação à pesquisa, qual é o foco de vocês? A pesquisa, tudo que se relaciona com o trabalhador em si, condições de trabalho, criação de empreendimentos associativos, cooperativas, questão de formação do trabalhador, educação em todos os níveis no campo da extensão. Então, tudo que está relacionado com a vida do trabalhador enquanto condição de trabalho e bem-estar, todas as pesquisas que envolvem isso, a gente tem liberdade de trabalhar. E o que é que vocês podem, nesse momento, que vocês desde o momento que vocês começaram a pesquisa em 98? Isso. 1998 foi quando a gente se integrou à rede de pesquisadores nacional. E de lá para cá, o que é que vocês já levantaram em relação à situação dos trabalhadores nesse sentido? Olha, nesse período a gente fez inúmeros trabalhos, projetos de pesquisa, projetos de extensão, então são vários, mas o campo que a gente tem atuado mais é no sentido de dar suporte às pessoas, aos trabalhadores que procuram a universidade para criarem seus empreendimentos. Só que nós incubamos, diferentemente de outro tipo de incubadora tecnológica, como a gente tem aqui na universidade também, que incuba a empresa tradicional, nós fazemos o atendimento que a gente chama incubação, das pessoas que querem abrir os seus empreendimentos associativos, seja cooperativa, seja associação ou uma empresa na sua competência jurídica, pode ser uma sociedade limitada, desde que ela seja autogerida, porque o nosso foco é empreendimentos de trabalhadores em autogestão. Então, nesse aspecto a gente trabalha. E trabalhamos fazendo isso tanto no campo rural quanto no setor urbano, porque as demandas vêm das duas grandes áreas. Então, a nossa área de abrangência é grande, pega a região central do Paraná e as nossas proximidades, os municípios mais próximos, atendendo a todos que nos procuram, que a gente possa atender, porque a gente tem também um limite enquanto equipe, né? De que possamos atendê-los nas suas demandas. Então, são as demandas que chegam até a universidade, chegam até nós. De que forma essas demandas, de que forma essas pessoas procuram vocês? Olha, os caminhos são os mais diversos. Tem pessoas que ficam sabendo de um outro grupo que foi atendido e vem também. Demanda do próprio município, dos prefeitos de municípios que querem ajudar tanto o produtor rural quanto o urbano na formação de seus empreendimentos, eles nos procuram, a gente faz essas parcerias e vamos trabalhando com eles. Quanto de apresentação de trabalhos em congressos, é incrível, já tivemos demandas que chegaram porque viram as nossas apresentações e se interessaram.
Então, são vários os caminhos. Que trabalho a senhora destacaria, por exemplo, na área da agricultura familiar? Da agricultura familiar, a gente tem feito um trabalho importante porque a gente trabalha desde o início da abertura do empreendimento e depois vai dando suporte para que ele se organize bem, para que ele faça uma autogestão propriamente, que tenha inserção no mercado com seus produtos e que seja sustentável, né? Economicamente viável. Sendo possível, aí fazemos toda a parte de formação sobre cooperativismo, associativismo, a parte técnica de produção, aonde tem que melhorar a produção. Vamos oferecendo cursos e ensinando a eles fazer autogestão. Até o momento que eles possam sobreviver sem a nossa ajuda. Aí a gente diz que desencubamos o empreendimento e só fazemos assessoria pontual. E que apoio vocês recebem para desenvolver esse trabalho? Todo o nosso trabalho, enquanto núcleo dentro da universidade, ele tem fonte de financiamento externa. Então, o nosso programa, e enquanto incubadora, existe um programa nacional que dá apoio às incubadoras universitárias de economia solidária. Esse programa chama-se PRONIN, que é nacional, já é uma lei nacional, do qual hoje ele tem um comitê gestor que ainda está vinculado ao Ministério do Trabalho, mais especificamente na Secretaria Nacional de Economia Solidária. E os editais são abertos, a gente concorre a esses editais para podermos ter o mínimo suficiente para manter o programa ativo dentro das universidades. Além desse programa que a gente chama, que é o de sustentabilidade da incubadora e do programa em si, nós vamos concorrendo a outros editais também, formulando outros projetos que possam atender às necessidades dos grupos e dos empreendimentos que nós estamos incubando, que estamos atendendo. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho também dos movimentos aqui na cidade, na área urbana, principalmente em relação ao lixo reciclável, que também é uma área que vocês atuam bastante, né? Como é que estão essas cooperativas aqui na região? A área dos reciclados é um setor de muita fragilidade. Então, nós ajudamos a abrir, incubamos as primeiras cooperativas de reciclagem aqui em Maringá, quando o prefeito municipal, pressionado pela lei, tinha que fechar o lixão a céu aberto. Então, nós trabalhamos com a prefeitura e com os trabalhadores que lá estavam desde aquele momento e foram criando várias cooperativas. Durante um período, enquanto se teve um apoio importante do poder público municipal, essas cooperativas fluíram muito bem. Mas ao longo do tempo, entra prefeito, sai prefeito e cada um coloca a sua política. Apesar de termos uma lei nacional dos resíduos sólidos, no qual se coloca claramente que o município precisa dar apoio às cooperativas e elas fazem parte dessa cadeia produtiva, precisam e por lei elas têm que fazer parte dessa cadeia produtiva. Infelizmente, aqui em Maringá, a gente tem vivido, nos últimos anos, uma falta de apoio sistemático do poder público municipal, que está levando as cooperativas a uma situação de precariedade imensa, inclusive no aspecto das instalações físicas, colocando em risco os próprios trabalhadores que lá estão, ao ponto de duas delas, nós estamos entendendo que, por segurança dos próprios trabalhadores, é bom que eles fechem a sua cooperativa, porque eles estão correndo o risco de vida de trabalhar num local de total insalubridade. E esse setor, não dá para a gente dizer que o poder público ele tenha que se ausentar muito rápido, porque é a população mais carente que a gente tem na sociedade, que viviam à margem, viviam catando nas ruas e lá no próprio lixão. Então, são pessoas que não dispõem de nenhuma fonte de recurso financeiro
Então precisam mesmo do apoio público municipal para instalações onde eles possam trabalhar minimamente, né, essas condições. E a coleta seletiva, que é outra coisa que tem que se cumprir a lei, tem que existir. Vocês têm incentivado esses trabalhadores a se unirem e buscarem melhores condições? Sempre, o tempo todo, a gente prima muito pelas condições de trabalho deles. Então, esse é o nosso foco principal e dialogamos sempre com o Ministério Público, com o próprio Poder Público Municipal, sempre zelando por isso, pelo ganho, pela renda que eles precisam ter, porque eles vivem disso, mas para que eles tenham renda é preciso que tenham material, é preciso que trabalhem em condições estruturais boas, que não coloquem eles em risco. E isso não está acontecendo, infelizmente, aqui em Maringá isso não está acontecendo. Então é lamentável. Neste setor nós não temos progredido. E qual é a avaliação que vocês fazem com esses problemas, com esses problemas, com essa fragilidade nas cooperativas? Como que vocês têm avaliado a reciclagem de lixo na cidade? Ela enfraqueceu bastante? Enfraqueceu. A coleta seletiva, quando se deu início a todo esse trabalho, se fez uma campanha importante junto à população para a coleta para o lixo ser separado, enfim. Mas isso tinha que continuar e avançar, tinha que crescer, avançar nesse processo, mas não aconteceu isso. A coleta foi terceirizada, e as cooperativas, no momento que elas não têm esse suporte de estrutura física, elas não podem aumentar o seu trabalho, nem o número de associados para poder separar e ter um processo de reciclagem maior. Então, tudo esbarra principalmente nas instalações físicas. Se houvesse instalações físicas adequadas, o grupo de trabalhadores cooperados, ele cresceria. E se a coleta seletiva fosse importante, no sentido de dar condições para que eles tivessem esse material, certamente eles estariam trabalhando isso. Mas você não tem as duas coisas que são primordiais, quer dizer, uma coleta que funcione bem, e as instalações estruturais dessas cooperativas que sejam adequadas. Então, isso desestimula o grupo de trabalhadores, né? E aí eles vão, uma rotatividade muito grande, e vão se desestruturando. A pesquisadora Maria Nesilda, aqui da universidade, ela é da área de ciências econômicas e pesquisa o trabalho e os movimentos sociais. É um programa multidisciplinar de estudos muito importante, e eu gostaria que, para finalizar, a senhora falasse mais uma vez sobre a importância desse trabalho de vocês. Bem, eu não falei praticamente da pesquisa. Nosso trabalho, ele une essas duas coisas, que eu acho que o importante são esses aspectos de você demonstrar na prática de que é possível você ter a pesquisa, a extensão e ensino totalmente integrada. Por exemplo, nós conseguimos estabelecer 2 convênios importantes, um com uma universidade da França, no qual a gente faz um intercâmbio muito bom no aspecto da comercialização de produtos diferenciados como os orgânicos. E também temos um intercâmbio interessante de pesquisa com um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, onde estamos avaliando, comparando regiões tão distintas na questão da venda pública dos produtos da agricultura familiar. No início de dezembro nós temos um encontro lá, onde vamos inclusive discutir PA, PNA e fazer uma análise comparativa. Então, eu penso que para o público da universidade, como a gente tem professores, pesquisadores
de áreas distintas, desde agronomia, zootecnia, economia, administração de empresas, ciências contábeis, direito, sociologia, educação, psicologia. Então, todos são necessários nesse processo. E alunos também dessas áreas, porque cada professor traz os seus alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nós já tivemos inúmeras teses e dissertações e monografias, todas feitas, tiradas do nosso trabalho. E a outra coisa importantíssima que a gente percebe nos nossos alunos e professores e técnicos, porque esses projetos também nos permitem contratar profissionais formados, como projetos do CNPq, da Fundação Araucária, do Programa Universidade Sem Fronteiras, que a gente pode contratar esses profissionais recém-formados. Então, todos eles que compõem essa equipe, a gente percebe uma humanização incrível, porque eles passam a conhecer uma realidade que muitos ou a maioria desconhecia, que é você interagir com a parte da população mais empobrecida ou o pequeno produtor. Por exemplo, na área da agronomia se fala muito do agronegócio, na economia se fala muito do agronegócio, mas em agricultura familiar. Então, eles passam a conhecer esse outro mundo e na prática, na vida, porque o nosso trabalho é de ir a campo mesmo. Nós estamos toda semana, de 2 a 3 vezes, indo aos empreendimentos na área rural, na área urbana. Então, eles têm uma convivência, todos nós temos essa convivência direto com os produtores. E percebemos, então, que são realidades muito diferentes daquilo que a universidade ensina, teoricamente, e aí você consegue ver a teoria e a vida e a prática onde elas estão. E em muitas situações, os próprios produtores inovam até as nossas teorias, porque eles têm um conhecimento que a gente chama de conhecimento popular, que é tão importante que faz a gente repensar nossas próprias teorias. Então, essa é uma riqueza muito grande. Agora, a universidade não está fazendo nenhum favor nesse aspecto, porque ela tem essa função de levar o conhecimento universitário para as populações que não têm acesso nunca chegaram à universidade, não tiveram possibilidade de acessar esse conhecimento, né? Então, eu penso que o nosso trabalho ele é extremamente importante nesse aspecto, enquanto universidade. Para os atendidos, eles também nos conhecem. Esses dias a gente ouviu de uma produtora rural do assentamento aqui da região de Paranacite, que queríamos fazer uma entrega de cartilhas, que trabalhamos com eles sobre hábitos alimentares. Aí a gente queria fazer isso, entregar essas cartilhas e fazer uma comemoração com eles lá no próprio assentamento. Aí uma delas disse assim: mas professora, a gente queria tanto conhecer a universidade, por que a gente não faz isso lá na universidade? Então você vê que há uma interação de dois mundos que é muito, muito interessante, né? E a troca multidisciplinar ela é extremamente rica. Falar teoricamente é uma coisa, mas você praticar multidisciplinaridade é algo que só quem faz é que sabe o tamanho da riqueza desse processo. Tá bem, então, professora Maria Nesilda, do Programa Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e Movimentos Sociais aqui da Universidade. Muito obrigada pela presença da senhora, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Tá. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouco do que fazemos.